Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Seja você, público de casa, que nos assiste pela rede social, seja muito bem-vindo também quem nos acompanha da sua casa, do lugar que esteja mais confortável. Nós estamos hoje, neste sábado, nos encaminhando para o encerramento das comemorações dos 44 anos de fundação da Sociedade Espírita Jesus de Nazaré. E não poderia ser diferente, estamos em festa. Festa porque esse ponto de luz acaba sendo para todos nós, aqui no plano terreno, um hospital, posto de socorro, que acaba nos ajudando a sanar as nossas dores da alma. Também é uma escola que nos auxilia através dos estudos que aqui nós praticamos. Nós estudamos para o aprimoramento pessoal dentro dos ensinamentos da doutrina de Jesus, que inclusive convidamos a vocês a nos procurarem, a estudarem conosco. Fica então o convite para que se acheguem à nossa casa. E assim sendo, nós vamos, neste momento de comemorações, serenar a nossa alma. E como foi ao longo da semana, um evangelizando realizou a prece de abertura das nossas atividades e também outro evangelizando realiza a prece final dos trabalhos. Neste momento, onde todos nós agora vamos nos concentrar e sintonizar, eu convido a nossa evangelizanda Giovana para que venha fazer a nossa prece de abertura. Às vezes a gente fica meio nervoso, mas não tem problema, né? Então vamos fechar os nossos olhos, serenar o nosso pensamento, pensar em Deus, em Jesus, o nosso querido Mestre, que veio nos ensinar como amar. Vamos pedir que os espíritos amigos que estão nos envolvendo neste ambiente, nesta casa do caminho, nos proporcione entendimento, para que essa semente que será lançada hoje na palestra possa germinar em nossos corações e que possamos ser o verdadeiro exemplo de cristãos, de pessoas que amam o próximo, de pessoas que entendem o próximo. Que sejamos luz neste mundo tão cheio de trevas. E que neste dia, nesta semana em que comemoramos o aniversário desta Casa do Caminho, possamos ser gratos por estarmos aqui hoje para buscar acolhimento dentro da doutrina espírita. E que assim seja. E dando continuidade às nossas atividades da tarde, nós hoje temos um convidado muito querido que vai nos agraciar com as suas palavras. Eu convido agora Jaime Perim, nosso presidente da União Municipal Espírita da cidade de Vacaria e trabalhador da Associação Espírita Amor e Caridade. Seja muito bem-vindo, Perim, à Casa Te Acolhe com muita alegria. Contigo, então, a exploração da tarde de hoje.
Queridos irmãos, queridos amigos, o nosso boa tarde a todos. Boa tarde. Inicialmente também nos somarmos a esse ambiente de festa, e nesta semana, a casa está sendo alvo, e como é gostoso e como é bom, nós estarmos assim todos juntos, vibrando, com essas vibrações, com essas energias de paz, de bem-estar, de harmonia e de luz. Então é uma satisfação, a gente agradece desde já a casa pelo convite de estarmos aqui nesta tarde também, dividindo com vocês um pouco do que todos nós já recebemos através dessa doutrina tão bendita, que muito nos trouxe, muito nos traz e muito nos está trazendo para a nossa própria melhoria, para a nossa própria evolução. Existe um ditado no meio espírita, trazido pelos nossos benfeitores, que diz que toda semente plantada fora de época, ela não germina. Então, há tempo de plantar, há tempo de colher. E aos poucos nós vamos nos dando conta, então, de que tudo na natureza, tudo tem uma razão, tudo tem um porquê, tudo tem um ciclo. E não poderia ser diferente com o Espiritismo na nossa vida. Então imaginemos nós se essa doutrina que nos traz tantos conceitos, tantas novidades, tantas novas informações, surgindo agora em 1857, ela surgisse numa outra época em que não tivesse a Terra pronta, em que a ciência não tivesse aberto uma série de oportunidades, de entendimentos para que ela pudesse fazer sentido e ter uma lógica na sua apresentação. Nós, aos poucos, nós nos damos conta, e eu acredito que todos nós aqui já temos isso para a nossa felicidade, senão talvez seja até um momento de nós refletirmos, Qual é a grande beleza que a doutrina espírita nos trouxe? Para nós como humanidade e como decorrência para nós nas nossas vidas. Se quebra a ideia da existência única. Porque até então, através das nossas escolas religiosas, através das nossas escolas filosóficas, todos nós sempre tivemos a ideia, em princípio, pelo menos nós aqui ocidentais, da ideia da experiência única, da existência única. Nós nascíamos, ganhávamos uma alma, vivíamos conforme o nosso viver, iríamos numa situação aprazível ou numa situação desconfortável. Essa, em tese, era a ideia dominante. Isso era o que nos alimentava e que nós precisávamos seguramente daquela informação desse momento que nós estávamos vivendo. Mas então, qual é a grande beleza que todos nós, de novo repito, pudéssemos ter isso presente nas nossas vidas? Porque às vezes nós ainda sabemos, recebemos a informação, já ouvimos várias vezes, mas às vezes a gente não liga a informação, o conhecimento com o nosso hábito, com a nossa prática diária. Então, a doutrina, entre outras tantas belezas que nos trouxe, mas o seu cerne, a sua pedra angular, é de que nós somos espíritos imortais e que nós não temos somente uma experiência única. Isso faz toda a diferença para nós, porque imaginemos todos nós, quem de nós não imaginava, mas se nós não tivéssemos o conceito da doutrina? Senhor, por que uns podem e outros não podem? Por que uns saudáveis, outros deficientes? Por que uns inteligentes e outros ignorantes? Por que uns com posse e outros sem nada? Aonde está a tua bondade? Aonde está a tua justiça? E aonde está o teu amor? Quem de nós já não se questionou a respeito disso, Mas, puxa, por que eu? Por que tudo isso nas minhas costas? Senhor, o que fizestes comigo? E aí, então, para a nossa felicidade, para a nossa tranquilidade, para a nossa harmonização, veio a doutrina e diz o seguinte: olha, se você considerar que as tuas experiências não são mais únicas, mas são múltiplas,
E como nós somos lembrados, vai nos dizer também a doutrina que nós viemos, de onde viemos? Simples e ignorantes. Para onde nós vamos? Para um dia atingirmos a angelitude, através das experiências múltiplas, e que elas estão encadeadas umas às outras. Portanto, tudo que nós estamos fazendo contribui para a minha colheita futura, e tudo que eu colho agora seguramente teve um plantio de passado. Agora faz a diferença de saber por que uns têm, outros não têm. Porque uns podem, porque outros não podem. Porque uns simples, os outros ignorantes. Eu sei hoje que cada um tem a exata medida daquilo que fez para conquistar o que tem. E com essa nova informação, então, esse Espiritismo na minha vida amplia essa faixa de entendimento e me traz, obviamente, responsabilidades maiores. Porque eu passo a conhecer um detalhe da lei, entre outros tantos, de que eu sou o responsável por mim. Deus nos dá todas as condições mínimas necessárias para que eu faça essa caminhada evolutiva, individualmente e coletivamente. Mas uma parte desse processo está nas nossas mãos. E uma outra grande beleza que todos nós temos, e acredito de novo, tomara que todos nós já tenhamos essa percepção, essa sensibilidade, de saber que nesse processo de evolução, Deus, olha quantas coisas boas Ele nos traz para que nós possamos crescer. E às vezes nós até achamos e poderíamos achar que nós estivéssemos sozinhos nessa etapa da nossa vida. Além da família, além dos nossos pais, sejam biológicos, seja do coração, seja do tipo for, quantos outros processos nós temos para nos apoiar? É o padre, é o pastor, é o policial, é o padrinho, é o parente, é o amigo, é o chefe, é o líder, é o liderado. Quantas pessoas nós temos na nossa vida para darmos força e sequência, então, a esse processo evolutivo? Das leis que regem nas nossas vidas. Então, que bom que nós tenhamos presente esta beleza da informação que a doutrina espírita não está aqui por acaso. E não é à toa que ela é chamada da terceira revelação. Então, como se diria antes, ou se disse antes, né? Toda semente que fosse plantada fora da época não germinaria. Então, nesse tempo aprazado, após a vinda dos 10 mandamentos por Moisés, após a vinda da lei de amor de Jesus, vem a oportunidade que nós, como humanidade, temos então a oportunidade, a clareza, a madureza para podermos entender que uma só existência não é o suficiente para atender os desígnios do Pai para o qual Ele nos criou. Para que um dia, através dos nossos próprios esforços, através dos nossos próprios trabalhos, todos nós um dia seremos anjos. Um dia, todos nós seremos anjos. Não era rico sabermos isso? Sabermos que Deus nos queria para uma felicidade invisível. Só que, obviamente, ele diz o seguinte: meu filho, eu poderia ter te criado pronto, mas se eu não te criei pronto, é porque você também precisa colaborar. E aí, então, de novo, olha como é belo esse Espiritismo na nossa vida. Como é belo, como é belo. Reforçamos as palavras aqui da nossa preletora, quizás todo esse público que hoje está aqui presente pudesse também fazer parte dos grupos de estudos para conhecer, para se aprofundar, em conhecer os postulados da doutrina, para em os conhecendo, nós nos auxiliemos na nossa transformação intelecto e moral. Mas, na verdade, o foco central, então, destes 44 anos desta Casa de Luz, é para trabalhar o homem de bem. O homem de bem, também apoiado pela nossa doutrina espírita, tem algumas características.
Quando nós nos apoiamos lá no passado também através de Lucas, através da tradução de Haroldo Dutra Dias, né, do Novo Testamento, o que eles vão nos lembrar? Pois não há árvore boa produzindo fruto deteriorado. Por outro lado, nem árvore deteriorada produzindo fruto bom. Pois cada árvore é conhecida a partir do próprio fruto. Pois não se colhem figos de espinheiros e nem vindimam cachos de uva da sarça, né, do arbusto. O homem bom apresenta boa coisa do bom tesouro do coração, e o mau apresenta coisa má do seu mau tesouro. Pois da abundância do coração fala a boca dele. Na tradução antiga, essa última frase dizia que a boca fala do que está cheio o coração. Então, numa linguagem moderna, nessa nova tradução que o Haroldo nos traz, ele traz isso, mas que o sentido é exatamente o mesmo, né? E nós somos comparados a árvores. Que tipo de frutos, então, nós produzimos? E, novamente, todos somos lembrados, né? Toda árvore boa produz bons frutos. Toda árvore má produz maus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem vindimam cachos de uva. Também é uma outra forma de nós entendermos que quando nós, como árvore, produzimos os frutos, de que frutos eles estariam nos falando? Quem sabe? Das nossas obras que nós executamos diariamente. Através do nosso pensar, através do nosso falar e através do nosso agir. Então significa dizer que também, toda vez que eu penso, toda vez que eu falo, toda vez que eu ajo, eu estou naturalmente alimentando um processo que todos nós conhecemos como lei de causa e efeito, lei de ação e reação, semeadura livre e colheita obrigatória. Então, nós só colheremos frutos bons se a semeadura, se a sementeira fosse boa. E qual seria a nossa produção? Nós estaríamos produzindo isso? Simplifica a questão, simplifica a reflexão e o questionamento. Mas para que nós nos demos conta de que se eu quero colher algo bom, eu preciso fazer o plantio de algo bom. Porque não se colhem coisas boas com sementes ruins, com árvores deterioradas, frutos deteriorados. Não há como colher bons frutos, frutos saudáveis. Então é um chamamento que nós também, todos nós, nos atentemos para isso. Que tudo há um encadeamento, tudo há uma legislação. As coisas não ocorrem por acaso. Por mais que nós não tenhamos, e ainda bem que nós não saibamos todos os detalhes, né? Por que eu passo por isso, por que eu passo aquilo, mas eu sei o que me motiva isso. As experiências pelas quais eu necessito passar hoje estão fatalmente vinculadas à minha forma de ser e à minha forma de agir. Então é uma reflexão bastante interessante para que a gente não perca de vista que tipo de frutos nós estamos produzindo na figura da árvore, né? Nessa simbologia de que nós somos árvores. Que frutos nós estamos produzindo para nós mesmos e para a comunidade onde nós estamos inseridos. Muito bem. E aí nós vamos ver que o homem de bem sempre procura o bem. Outra questão que nós somos lembrados, né? Muito interessante, de uma forma muito correta também. Vamos lá. O verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo quanto queria que os outros lhe fizessem. E aqui a gente dá até uma pintadinha, né, pessoal? O verdadeiro homem de bem, porque significa dizer que muitas vezes nós ainda não somos esse verdadeiro homem de bem.
que nós pudéssemos e quiséssemos conseguir fazer tudo isso. E aqui novamente a doutrina espírita vem em nosso auxílio quando nos lembra da ordem dos espíritos. Quais são as ordens que nós conhecemos dos espíritos para dentro dessa linha do simples e ignorante e um dia atingirmos o ponto de angelitude? Espíritos imperfeitos, espíritos bons, espíritos puros. Como nós estamos saindo dessa fase de espíritos imperfeitos, onde a vida material ela tem uma influência muito forte sobre as nossas atitudes, não é em princípio tão simples praticar a lei de justiça, de amor e caridade, pelas experiências que nós ainda trazemos. Oxalá todos nós pudéssemos estar já nessa passagem de espíritos imperfeitos para espíritos bons, aonde então os valores espirituais ganham força dentro de nós. Não só no intelecto, mas também nos sentimentos. Daí o dizerem as Escrituras, a boca fala do que está cheio o coração. As nossas atitudes em pensar, em falar, em agir, sempre refletirão aquilo que nós já conquistamos em intelecto e em moralidade. Se as nossas atitudes já são ótimas, já são boas, seguramente já atingimos um patamar melhor. Mas se as nossas posturas ainda não são as mais corretas, é porque ainda nós não atingimos esse patamar para o qual todos nós estamos aqui convidados a passar. Nos dirá também ainda, isso nós vamos encontrar então no Livro dos Espíritos, na questão 918, comentários. Então, o verdadeiro homem de bem pratica a lei de justiça, de amor e caridade. Como é que a gente poderia praticar isso, tentar alcançar, tentar vivenciar isso? A justiça, o amor e a caridade. O que seria sermos justos? Como é que uma pessoa é justa quando a gente diz, puxa, mas aquela pessoa, aquele sujeito, aquele elemento é uma pessoa justa? Por que será? É muito provável porque ele respeita os direitos dos outros. O que é bom para mim tem que ser bom para o outro. O que é bom para o outro tem que ser bom para mim. É justo para ambas as partes? Então está correto. Não é justo? Ainda não estou em sintonia com a legislação divina. Aqui a gente lembra, e vocês já ouviram isso várias vezes, né? A famosa lei de Gerson, né? Que infelizmente alguém produziu e capitalizou em cima disso. Seguramente o próprio autor comentava que ele jamais tinha pensado que isso fosse ser olhado dessa forma, né? Mas levar vantagem em tudo, será que é uma boa prática de justiça? Nós seremos justos quando nós gostaríamos que aquele nosso irmão fizesse, o seu direito tem que ser preservado. É direito, então é correto. Então essa lei de justiça nós poderíamos colocar que, né, consiste em respeitar os direitos que os outros têm, assim como nós gostaríamos que os nossos direitos fossem respeitados. Como é que nós nos sentimos quando alguém nos desrespeita nos nossos direitos? Então é só nós nos posicionarmos de uma forma, nós vamos mais ou menos ter esse entendimento. Justiça. Amor. Qual é a lei de amor? Que nós estamos hoje já mais ou menos sabendo no intelecto, mas ainda com algumas dificuldades de exercitá-la com o nosso coração. Lei de amor. Fazermos para o outro o que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Como nós gostaríamos de ser tratados. Com bondade, com caridade, com fraternidade, com justiça. Excelente. Faça isso para o semelhante. E aqui a gente pode se questionar. Será que nós já conseguimos fazer isso ou nós estamos começando pelo menos a entender? Porque é do processo que a gente entenda. E aí, novamente, a grande beleza do nosso modelo de guia, quando ele nos diz, né, que através do estudo, do trabalho, do conhecimento, nós nos libertamos.
da superstição, da ignorância, do medo, do sofrimento, da dor, porque nós entendemos como são de fato as leis que regem as nossas vidas. Então, quando eu trato o outro com ciúme, com inveja, com ganância, o que eu estou fazendo? Eu estou plantando. Eu planto só que de uma forma negativa. E nós não somos muitas vezes ainda querendo colher coisas boas, plantando coisas ruins? Então, olhem a beleza do Espiritismo na nossa vida. Olhem a beleza disso tudo. E nós entendermos, olha, você pode fazer o que você quiser. Só que tudo aquilo que você faz, volta para você. Saúde, harmonia, entendimento, paz, tranquilidade. Nossa, mas eu sou agitado, eu sou pavio curto, tudo dá errado comigo. Por que será? Se nós fôssemos olhar a causa que está por trás disso tudo, não talvez tenha alguma coisa que nos chamasse a atenção? É como se nós quiséssemos comer um alimento estragado e nos sentirmos saudáveis. Não tem. Então, nós somos felizardos hoje por termos isso nos dito, nos trazido com tanta clareza e com tanto amor. Para que nós possamos, mesmo que aos poucos, fazendo essa transformação, para que nós procuremos o bem. Não é de graça, aqueles que também já estudam, já conhecem a famosa questão 919 do Livro dos Espíritos, né? Qual o meio mais prático, ainda nesta encarnação, para nós vencermos as nossas más tendências e as nossas más paixões? Conhece-te a ti mesmo. Então, como é bonito, quantas vezes a gente para que a gente possa se conhecer. Nossa, mas eu tenho coisas que eu ainda não... Eu faço, mas eu não deveria fazer, porque eu me sinto mal quando eu faço, imagina para o meu semelhante. Quando eu ajo com egoísmo, com orgulho, com vaidade, com sensualidade, cupidez, avareza, inveja, ciúme, será que os outros se sentem bem quando eu ajo assim? E quando eu me dou conta disso? Quando eu me permito me analisar. Quando eu me analiso? Quando eu me permito fazer uma introspecção, quando eu me permito olhar para dentro de mim. Então, olhem quanta coisa boa. E, obviamente, o Criador, Deus, nosso Pai, Ele não espera que nós sejamos anjos do dia para a noite. Porque também nós somos lembrados que a natureza não dá saltos. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Mas que nós pudéssemos hoje sermos um pouco melhores do que nós fomos ontem, em intelectualidade e moralidade, para que no dia de amanhã nós possamos ser um pouco melhores do que nós estamos sendo hoje. Olha aqui a riqueza de informação. Mas eu não consigo ainda me mudar, eu não consigo tirar esse meu orgulho assim, no estalar de Deus. Vai trabalhando. Toda a espiritualidade que sabe disso, o que eles nos dizem também, né? Somente o amor cobre uma multidão de pecados. Então, os nossos benfeitores sabem que nós estamos saindo dessa faixa de espíritos imperfeitos para espíritos bons e que nós não conseguimos todos os dias pensar bem, falar bem e agir bem. Alguma hora nós vamos pensar mal, nós vamos falar mal, nós vamos agir mal. Mas que, na maior parte do tempo, nós pudéssemos, pelo menos, pensar bem, falar bem e agir bem. E nos mudando, nos transformando. Então, por isso que eles vão dizer, né? E a lei do amor, olha só, lei de justiça, amor e caridade. O que seria a lei da caridade? Como nós todos, talvez, se não a grande maioria já sabe, questão 886 do nosso Livro dos Espíritos. Como Jesus entendia a palavra caridade? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. De novo, um questionamento para todos nós. Nós já conseguimos ser benevolentes para com todos?
Ou tem alguns que a gente prefere, outros a gente não amarra o burro no mesmo pau. Não sento junto com aquele do jeito nenhum. E a caridade é ser benevolente para com todos. Aliás, e todos de novo, essa miscigenação, né, nos lembra novamente os benfeitores de que Deus gosta das diferenças. Imaginemos todos nós aqui com o mesmo tipo físico, com a mesma roupa, com tudo igual. A gente poderia se sentir meio estranho, tá? De repente. Então, dentro das nossas diferenças, alto, baixo, bonito, feio, cabeludo, bigode, nariz, todos nós somos diferentes aos nossos olhos, mas iguais perante o Criador. Então, sermos benevolentes com todos, indulgentes para com as imperfeições alheias. E quantas vezes nós nos arvoramos em juízes quando a gente, por alguma razão, identifica que um irmão nosso está em queda. Logrou, traiu, machucou, feriu, fez qualquer bobagem, a gente conhecia Deus, ele não me engana, eu já sabia de muito tempo. Nós somos melhores? Não julgues para não serem julgados. Com a medida que medirdes, vos medirão também a vós. Então, o homem de bem que pratica a lei de justiça, amor e caridade, ele está atendendo a essa lei. Nos lembram ainda, nessa questão 648 do Livro dos Espíritos, olha só o que nos lembram. A lei de justiça, amor e caridade é a mais importante por ser a que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. E aqui eles estão falando das leis morais, com relação ao Criador, trabalho, adoração, com relação a nós mesmos, com relação ao nosso semelhante. Lei de igualdade, liberdade, lei de evolução, lei de progresso. Todas as outras são importantes, mas a mais importante é a lei de justiça, respeitar o direito dos outros, a lei de amor, fazer por outro o que nós gostaríamos que o outro fizesse, e a lei de caridade. Sermos benevolentes, indulgentes, e eu nem falei do perdão das ofensas. E nós, de novo, vocês já ouviram isso com certeza várias vezes, mas nós precisamos às vezes ouvir isso. Nós nos arvoramos sempre em juízes e sempre os melhores. Nós já nos colocamos na posição de que quando nós precisamos que o outro nos perdoe pelas faltas que nós cometemos, nós já nos posicionamos como é ruim quando o outro não nos perdoa. Puxa, mas eu errei, eu não queria fazer isso, me perdoa. Não te perdoou. E aqui não fica meio... Então, quando Jesus nos propõe que a gente deveria não levar até 7 vezes, mas 70 vezes, ou quantas vezes a falta nos fosse feita, era para a nossa própria tranquilidade. Porque Deus, na sua infinita bondade, justiça e misericórdia, tem as suas próprias formas de botar a casa em ordem. Não precisamos nós querer fazer justiça das nossas próprias mãos. Perdoa, perdoa, porque normalmente aquele que te ofende é aquele que não está de bem consigo. Muito mais necessitado de perdão, de compaixão, do nosso amparo do que qualquer outra coisa diferente disso. Meu Deus do céu, por isso daqui demais. O homem de bem tem fé em Deus, em sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e se submete à sua vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão pelo qual coloca os bens espirituais acima dos bens morais. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3. Muito bem. Olha que coisa interessante. Tem fé em Deus. Às vezes a nossa fé, ela está na medida dos nossos interesses. Enquanto me atende e me agrada, eu tenho fé. Quando eu não sou atendido, a minha fé parece que não é tão forte como a gente imagina, né? Que nós não fomos atendidos nos nossos interesses, egoístas, orgulhosos, etc, etc, etc. Quando
a sabedoria divina, ela tem todo a sua beleza. Então, nada ocorre de graça. Então, é por isso que nós colocamos em Deus toda a nossa fé, a nossa crença, esses nossos valores. Por quê? Como nós já ouvimos várias vezes, não cai uma folha de uma árvore, não cai um fio de cabelo sem que o Pai não saiba e não permita. Se o Pai sabe e permitiu, é porque tem algum propósito para nós, já que nós, espíritos imortais, estando aqui para o aprimoramento intelecto e moral, temos algo a aprender naquela circunstância que aos nossos olhos é contra nós. A tolerância, a renúncia, o perdão. Poderiam ser valores que naquele momento poderiam ser desencadeados para fazer frente àquelas circunstâncias que pontualmente aos nossos olhos seriam ruins, mas que no momento seguinte diria: que coisa boa, passei por essa, passei bem. Não prejudiquei ninguém, consegui dar conta deste meu desafio. Então tudo tem um porquê, tudo tem uma lógica, tudo tem uma razão. Por isso que nada ocorre sem que Deus não saiba e não permita. E nós temos, então, passamos a ter uma fé no futuro, já que nós todos começamos a ter cada vez mais claro que Deus nos criou para um dia atingirmos a angelitude, o conhecimento do intelecto, dos sentimentos, na sua maior pureza. E para isso nós vamos concorrendo com o amparo, com a proteção e com a bondade divina que Ele permite que então nós possamos ir à frente. No livro Religião dos Espíritos, pela psicografia de Chico, por Emmanuel, tem no capítulo 49 uma historinha do homem bom. Vocês possivelmente já ouviram também, mas ela fala um pouquinho de nós, porque ela diz o seguinte: olha só, o que nos diz Emmanuel? Conta-se que Jesus, após narrar a parábola do bom samaritano, foi novamente interpelado pelo doutor da lei, que, alegando não lhe haver compreendido integralmente a lição, perguntou sutil: Mestre, que farei para ser considerado homem bom? Então, de novo, o doutor. O doutor aqui, na verdade, somos nós, ricos em inteligência, mas baldos ainda de sentimentos. Quando Jesus nos fala, dessas verdades, a gente diz assim: mas Jesus, me fala um pouco mais, eu não entendi muito bem o que é uma coisa boa. Nós sempre procuramos tentar ver se a gente não consegue um desvio, para a gente chegar pelo outro lado. Lembremos que o doutor da lei também foi um dos doutores, um dos mesmos que inquiriu Jesus, Mestre, tu se és filho de Deus, que sabe todas as coisas, qual é o maior mandamento da lei? Então são esses questionamentos que nós, muito mais em termos de materialidade, nós queremos sempre escapar desse processo de aprimoramento. Então esse doutor diz assim: o que eu tenho que fazer para ser considerado homem bom? Se vocês se permitirem olhar então nesse capítulo 49, a linha que tem aqui, ela é muito resumida, porque Jesus faz uma fala muito maior. Mas ele, a grosso modo, só para que nós tenhamos assim uma ideia, imagina-te vitimado por mudez. Imaginemos nós ser mudo, e alguém falasse por nós. A pessoa nós com dificuldade de falar, e alguém fosse o nosso representante. Imagina-te cego, e alguém que te auxilie no caminho. Imagina-te caído na via pública, e alguém que te oferece amparo. Imagina-te tocado por moléstia, e alguém que te visita. Imagina-te no cárcere, e alguém que te buscasse para testemunho diante de mim. Imagina-te sem o pão no lar, e alguém que te levasse migalhas de auxílio. Imagina-te em erro, e alguém com indulgência alentando-te um recomeço, sem te julgar. Imagina-te fatigado e intemperante, e alguém que te oferecesse o coração do silêncio e a frase da simpatia. A oração do silêncio e a frase da simpatia.
Então, imaginemos essas situações, mudo e alguém que fala. Eu preso e alguém que me visita. Eu doente e alguém que me visita. Eu preso e alguém que me diz, não, vai lá que você também é gente boa e vai para frente. Quantas coisas boas. Conclui Jesus então isso. Olha só. Em seguida, ao intervalo espontâneo, indagou o divino amigo. Em teu parecer, doutor, quais teriam sido os homens bons nessas circunstâncias? E olha então a resposta pelo doutor. Os que usassem de compreensão e misericórdia para comigo, explicou o interlocutor. Então, repetiu Jesus com vontade, segue adiante, faze também o mesmo. Então, se nós tivéssemos alguma dúvida do que é fazer o bem, a gente sempre olha, eu não entendi, como é que eu posso fazer o bem? Quantas oportunidades, quantas ocasiões se nos apresentam para que nós pudéssemos testemunhar a conduta de uma vida? Dá para nós imaginarmos mais ou menos assim também, pessoal? Né? Então, não é por falta de oportunidade. Por isso, da beleza do entendimento, quanto mais cedo nós entendêssemos essa questão que o Espiritismo na nossa vida nos traz, que nós, espíritos imortais, estamos aqui para o aprimoramento intelecto-moral, individual e coletivo, mas as nossas vidas vão sendo mais serenas, mais tranquilas, mais felizes. Então, quando, por exemplo, uma casa, como aqui, Jesus de Nazaré, nos seus primeiros 44 anos, colabora para que essa atividade possa ser colocada em prática, é ou não é uma bênção divina? Permitindo que aqui, nesse local, há uma casa que se disponha àqueles que assim entenderem, buscar conhecerem-se um pouco melhor e buscarem se conhecer um pouco mais as regras que a vida nos traz para a nossa própria tranquilidade. Olhem que beleza, olhem que presente, olhem quanta coisa boa nós temos à nossa disposição. Quando nós nos permitíssemos sair, então, dessa questão do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso egoísmo. Quais seriam, então, rapidamente, as características do homem de bem? Pratica a lei de Deus. Qual é a lei de Deus? A lei do amor. O amor a Deus, o amor ao próximo, o amor a nós mesmos. O homem de bem é portador de fé verdadeira. Fé inabalável só é a que pode encarar a razão frente a frente em qualquer época da humanidade. Apoiada na lógica e na razão. Para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. E nós só compreenderemos pelo estudo, pela observação, pelo trabalho, pela vida. O homem de bem é caridoso, ele é indulgente, ele é benevolente, ele perdoa. O homem de bem é humanitário, ele se preocupa com o seu semelhante na medida das suas possibilidades, o auxilia na sua caminhada também. O homem de bem é virtuoso, ele é com os bens que ele amealha, com os valores que ele conquista, ele pratica a virtude da benevolência, da indulgência, da fraternidade, da ética, da justiça, e assim sucessivamente. O homem de bem conhece a transitoriedade dos bens terrenos, por isso que coloca mais fé na vida espiritual do que na vida presente. Porque aqui nós somos passageiros. As questões materiais são para o nosso usufruto, como todos nós já temos uma ideia, né? Mas os valores perenes são aqueles que nós conquistamos em intelectualidade e em moralidade. Muito bem, então o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o que é bom, mas o mal do seu mal tira o que é mal, porque a boca fala daquilo que está cheio do coração. Qual é o nosso tesouro que nós queremos? A vivência, a prática do Evangelho de Cristo, trazida então por essa doutrina bendita, por esse Espiritismo revivido, que nos traz cada vez mais
informações para que nós possamos nos apropriar cada vez mais dessas verdades e assim então fazermos jus à nossa jornada evolutiva. Para finalizar, eu já passei da conta do tempo, meu Deus do céu. Parabéns, longa vida aos que labutam aqui, direção, trabalhadores, frequentadores da Sociedade Espírita de Jesus de Nazaré, no fim de esclarecer mentes e consolar corações, para que se contribua para uma nova era para a humanidade. Muita luz, muita paz, e que as bênçãos de Deus, através desses benfeitores amigos, estejam sempre com todos vocês e com todos nós que perdemos nesta caminhada da vida. Sucesso hoje e sempre. Muito obrigado. Então, nós estamos com os nossos corações muito agradecidos, porque recebemos ao longo desta semana, na tarde de hoje com o Perim, um verdadeiro banquete espiritual. Sem muitas delongas, nós vamos neste momento convidar os irmãos agora a novamente serenarem, convidando aos nossos irmãos médiuns da nossa casa espírita, que pela imposição das mãos vão estar sendo o instrumento do plano espiritual para recebermos os fluidos salutares. E a prece final será proferida pela nossa evangelizanda Glenda. Então, que nós podemos estar fechando nossos olhos, que a gente possa agradecer mais do que pedir, que a gente tenha uma ligação com Deus nesse momento. Então, obrigada por nossa vida, por Jesus, por Allan Kardec, pela comida, por tudo que tem de bom. Fique conosco hoje e sempre, que assim seja.